Olá, pessoal, sou eu de novo. Desculpa. Então, essa aula não estava nem prevista no programa do curso, no cronograma, mas eu falei assim, não, eu vou incluir como um quarto vídeo desse módulo, porque eu acho que é sempre importante mencionar isso, né? A gente vai falar um pouquinho sobre fatores de risco e fatores de proteção na dependência química. São questões que a gente pode ligar o alerta, analisar, e aí é sempre legal ver isso, sabe? É sempre importante observar isso, ter um olhar para isso, né? E aí a gente tem que pensar assim, o que a gente está falando de fator, o que a gente entende como fator de risco? Fator de risco são fatores que precedem e aumentam a probabilidade do uso de substância. E os de proteção são aqueles que amenizam os fatores de risco ou, né, aumentam os benefícios, né, conduzem à queda do uso de droga. Então o do risco é ruim e o de proteção é bom. Basicamente isso, né? É claro que a gente tem aí domínios, né, de atuação. A gente tem familiar, individual, relacionamento e sociocultural. E aí a gente sabe que tem os fatores de risco e proteção de cada uma dessas áreas. E isso é importante a gente ter em mente. A gente sempre vai encontrar fatores de risco em qualquer uma dessas esferas. No âmbito familiar, a gente tem como fator relacionamento direcionado com os pais, né? Ou o pai, ou a mãe, ou a avó, ou o avô, ou o tio, né? A gente sabe que as famílias são monoparentais no Brasil, chefiadas por mulheres, mas a gente sabe que os fatores de risco, né? Conflitos que interferem no desenvolvimento do vínculo, reduzindo a influência dos pais na internalização de normas adaptativas e regras convencionais. Ou seja, crianças que crescem em ambientes com muitos conflitos e que acabam não tendo essa atenção dos pais e que não tem essa introjeção dessas normas e regras adaptativas, né? Fator protetivo, um vínculo caloroso entre pais e filhos e ausência de conflitos, né, nesse período da infância, e a internalização dos valores sociais. A gente sabe o quanto é importante a família no processo de internalização dos valores sociais, e isso vai ter uma influência direta no uso de abusivo de substâncias, tá? Quando a gente tem, por exemplo, familiares que utilizam álcool e outras drogas, e aí você tem um fator de risco, né? Ou seja, é uma ação meio que indireta, vai escolher amigos, né, que têm atitudes tolerantes como os pais em relação ao uso, né? E aí, se você tem filhos próximos aos pais e os pais são usuários de álcool e outras drogas, esses adolescentes vão estar mais próximos disso. Fatores de proteção. Pais que não são usuários de drogas tendem a transmitir maior calor e proximidade, né? Afeição, comunicação, e aí menor índice de relações conflituosas, porque a gente sabe o que o uso de drogas acarreta numa família, né? Quando a gente pega o relacionamento entre os pais, né, ou pai, mãe e os adolescentes, o fator de risco é se você tem um baixo vínculo, ou seja, baixa afeição, a baixa disponibilidade afetiva dos pais em serem pais, né, tanto física como emocionalmente, a baixa capacidade de comunicação, de envolvimento, o pouco tempo que passam juntos, né, a falta de regras dentro de casa, de controle que se dá através da culpa e da permissividade, isso é um fator de risco, sim. E o fator de proteção nessa coisa é a proximidade, o afeto, modelos parentais que têm controle, que têm regras claras, né? Relacionamentos que são livres de conflito, em que a pessoa aprende a lidar com a frustração, aprende a lidar com a agressividade, é controlado na questão da rebelião, né? Então, assim, essa relação é muito, muito, muito importante para a formação de personalidade desses sujeitos, né? Em relação a irmãos, o uso de drogas por irmãos mais velhos influencia na personalidade da criança mais nova, né? Até porque ela pode desenvolver uma relação fraterna mais complicada, ou às vezes mais proximal, a ausência de um dos pais, e o não uso de drogas por irmãos mais velhos pode indicar bom relacionamento. Sempre investigar se tem mais algum outro caso na família, né? Bom, quando a gente está falando de trabalho, principalmente com adolescentes, né, a gente no processo de tratamento, né, e aí assim, né, no Sistema Único de Saúde, o tratamento se faz no CAPS infantil, não se faz no CAPS de álcool e outras drogas. Mas os profissionais que estiverem atuando em qualquer outro local que também venham atender adolescentes ou até mesmo crianças,
vão ter que analisar essas questões familiares. Esses pais têm que ser capazes de estabelecer vínculo afetivo com essas crianças. Os pais têm que estar disponíveis emocionalmente para os filhos, passar tempo adequado com eles, comunicar suas crenças e tal. A gente tem que oferecer tratamento para esses pais, tem que ensinar os pais a impor limites apropriados, né? Educação familiar, mostrar para eles o modelo de influência social. Eu já atendi pessoas na unidade de saúde que chegavam assim, com adolescente, 17 anos, toma, tá aqui, resolve o problema e eu volto depois. E aí às vezes eu mandava chamar e a pessoa não vinha, eu falava assim, olha, não, eu não tenho tempo, eu tô trabalhando e eu tô deixando aqui para você resolver o meu problema. E aí você entende muito disso, né? Uma criança que foi provavelmente deixada também, entregue a pessoas, a cuidadores ou largadas, e agora na adolescência, quando apresenta um quadro de dependência, o pai acha que é responsabilidade do profissional. Não, os pais têm que estar presentes sim, tá? E é muito importante que o profissional saiba disso, você vai ter que chamar esses pais sim. Bom, em relação aos amigos, é óbvio que a gente vai ter que investigar isso, mas a gente sabe que amigos que sejam usuários de drogas são um risco, né? Porque acabam criando normas e crenças num grupo de comportamento e de aceitabilidade, né? Adolescentes que têm propensão ao uso de drogas tendem a se relacionar com outras pessoas que também acabam permitindo esse uso de drogas. E aí um fator de proteção é a pessoa ter poucos amigos que façam uso de drogas, ou pais que não sejam usuários de drogas, porque se a pessoa vem dentro de casa, né? Nesses processos de tratamento, é importante utilizar métodos para reduzir o envolvimento dos adolescentes com grupos de jovens usuários, e aí ele vai ter que realmente cortar esses vínculos, né? Treinar habilidades sociais com esses sujeitos, eles precisam treinar habilidades sociais e desenvolver normas pelo grupo, porque provavelmente esse adolescente esteve incluído em grupos sociais que permitiam o uso de drogas. Em relação aos aspectos sociais e culturais, a gente tem que saber que a gente precisa ter ambientes que o aprendizado seja positivo, né? Entender questões de reduções de conflitos escolares, porque o adolescente que está com um quadro de dependência química, ele com certeza vai ter um conflito escolar, né? Instituições sociais e religiões, eles podem fornecer estrutura, estabelecer normas saudáveis, podem ajudar, mas é importante a gente identificar as questões de lazer, as questões de nutrição adequada, a qualidade de moradia, né? Quais são os cuidados que esses jovens têm ao serviço de saúde. Então, na verdade, eu queria mostrar para vocês que assim, né? Na verdade, eu queria mostrar para vocês alguns aspectos relevantes, né, para os programas de prevenção e programas de tratamento. A gente tem que ter sempre possíveis alvos, né? Quem que a gente quer, qual o foco desse programa? Quem que a gente está querendo alcançar com isso? E aí a gente tem 4 possíveis alvos para esses projetos. Quando eu vou propor um projeto, por exemplo, de prevenção e tratamento às drogas, eu vou ter como alvo possíveis os pais, né? Os pais e os adolescentes. Eu posso ter apenas os adolescentes, ou eu posso trabalhar com grupos sociais, grupos coletivos, amigos, para tentar chegar a esse adolescente usuário de drogas, ou a pessoa que é usuária de droga. Mas você sempre tem que ter um foco, não dá para você atirar para tudo quanto é lado. Então é importante você saber que todo programa de prevenção e tratamento, ele tem um público-alvo, possível alvo, né? Você pode ter 2 ou 3, mas ele tem que ter isso muito bem definido. Quando a gente pensa, então, em crianças e adolescentes, que é uma coisa mais complexa, a gente tem que entender que quanto mais precoce se começar promoção de saúde ou promover tratamento, melhor, né? Pensar na relação criança e adolescente, o quanto a droga é nociva para o processo de desenvolvimento, né? Pensar nas questões de baixo efeito, longo prazo. As intervenções familiares são sempre mais efetivas quando ocorridas na infância, tá certo? Intervenções que envolvem amigos são mais eficazes na adolescência, porque o adolescente o processo de adolescência é exatamente isso, é você se afastar dos pais e se agrupar com semelhantes. Então, talvez para trabalhar com adolescentes, as intervenções que envolvam os outros jovens sejam mais eficazes, né? A gente tem que trabalhar, então,
com desenvolvimento de comportamentos que sejam responsáveis, habilidades em lidar sempre com conflitos e com as emoções. A gente nunca pode esquecer que para uma prevenção efetiva e para um programa de tratamento ser eficaz, ele tem que ser multidimensional, né? E aí, pensando em criança e adolescente, ele vai ter que incluir não só cuidados com a saúde, mas ele vai ter que incluir as questões familiares, a escola, a comunidade, campanhas publicitárias, suporte social. Tudo isso tem que ser incluído, não dá para ser uma coisa muito solta, tá bom? Eu só coloquei isso aqui para a gente refletir mais um pouquinho, antes que a gente passe para o próximo módulo, que vai ser comigo de novo, e aí eu vou trabalhar com vocês agora instrumentos. Como é que a gente sabe se a pessoa é dependente de álcool? Como é que a gente sabe se a pessoa é dependente de cocaína? Se ele é um usuário de maconha recreativa, se ele já está no quadro de dependência. E aí, tem instrumentos? Tem instrumentos para isso. E a gente vai ver no próximo módulo. Dá uma pausa, reflete um pouquinho, volta nas aulas amanhã. Não faz tudo correndo, não. Que é bom a gente digerir as informações, porque a gente desconstrói muito nesses cursos, né? Então, é bom dar uma pausa, refletida, conversar com alguém, conversa com o marido, esposa, namorado, uma pessoa próxima e discute essas ideias, que elas são importantes, tá bom? Beijo.